Olá, morada acadêmica, como estamos? Hoje nós viemos comentar uma ideia bastante interessante de um livro, que é um livro que eu venho me debruçando desde uns 2 a 3 anos, do Henrique do Céu, Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, da editora Vozes. O Henrique do Céu, né, é um autor que faz parte aí de um movimento agora chamado movimento decolonial, que em outros vídeos a gente até já também comentou, não é? Que faz uma releitura dessa nova geopolítica, mas também trazendo uma visão diferenciada dessa ideia de sistema mundo, que numa visão mais clássica sempre teve referenciada a uma visão eurocêntrica, né? Uma visão baseada na hegemonia das ideias gregas, né? Da cultura helenística, e o do Céu, né? Assim como outros, enfim, vai nos presentear com uma visão descentralizada da geopolítica. E um dos esquemas mais interessantes que ele traz é justamente esse que eu vou apresentar hoje, não é? Que participa da ideia de que nós temos um outro sistema interregionalizado de cultura a partir de 1492, não é? Onde envolveriam estágios diferentes com descentralizações também diferentes, não é? Então nós teríamos aí quatro estágios possíveis para entender, não é? Essa nova visão geopolítica, cultural do sistema mundo a partir de um olhar decolonial. Então vamos tentar observá-las. Let's get cross. Bom, então começando pelo esquema 1, que ele dá o nome de um momento egípcio-mesopotâmico, que se daria em meados, não é? Do 4º milênio antes de Cristo, onde ele afirma, não é, que não há um centro, mas um movimento bastante agitado entre a cultura egípcia e mesopotâmica, né? Onde então ele diz, não é, que a história dessas formas de vida, que ele vai de alguma maneira nominar de eticidade, não é? Tem um profundo impacto, inclusive, sobre a própria cultura do Oriente Médio, né? O Oriente Médio que agora está de novo aí no cenário dos jornais e tudo mais por conta desse conflito entre Israel e o Hamas, não é? E algumas instâncias palestinas, né? Ele diz que esse primeiro momento durou, não é, cerca de 50 séculos, onde alcança até hoje, não é? Então esse Oriente Médio até o final do século XX, início do século XXI, onde nós já teríamos então formas, não é, bastante interessantes de como essa maneira geopolítica, ética de se organizar atingiu o extremo oriente do Oriente, não é? Para lá do leste do Oceano Pacífico, né? Que também, ele diz, de certa maneira, no nível paleolítico, alcançou também as culturas ameríndias. Olha que interessante, não é? Que seria algo que também de alguma maneira vai nos alcançar ao longo do tempo, né? O segundo momento, que seria um novo estágio desse sistema que ele chama asiático, afro-mediterrâneo, não é? Desenvolve-se principalmente nesses povos chamados os povos das estepes, né? Que estariam aí sim nesse núcleo mais euro-asiático, não é? Que a gente comumente chama de indo-europeu, tá certo? Que daria mais ou menos a região ali entre o norte do Mar Negro, o Cáucaso, né? A Mongólia, né? E um terceiro momento, aonde nós encontraríamos ainda, não é?
nesse terceiro momento, o sistema mais dominado, hegemonizado pelo mundo muçulmano, né? Que ocuparia aí a região das conexões centrais dos diversos polos, envolvendo, por exemplo, a China, que é hoje, né, considerada uma grande biopotência, a Índia, né, que também é considerado um país emergente com bastante acesso hoje ao mundo tecnológico, né, e com bastante destaque, o mundo bizantino e russo, que serviria quase como um muro de proteção para uma cultura regional, né, da própria, um muro que naquele momento barra um pouco, não é, o que ele chama de uma cultura da Europa medieval latino-germânica, né? E que então esse ethos muçulmano, não é, depois do século 7, 8 depois de Cristo, ele se torna hegemônico e passa a ser um centro, de certa maneira, né? O que ele afirma, né, gente, olhando esse esquema aí, que de maneira a gente tá aqui tentando traçar, né, pelo menos um ponto de partida diferente, além do heliocentrismo, né, helenocentrismo, né, que é essa ideia da Europa no centro da cultura greco-romana como o único centro possível de ideias, não é? E ele diz, essa maneira de interpretar a história nos prepara para uma compreensão do fenômeno da modernidade de um outro ponto de vista sócio-histórico, né? Que nos permite, isso eu acho que é o grande ganho, criticar essa periodização ideológica da história, em história antiga, medieval, moderna, como se houvesse apenas um eixo de referência, que é o eixo eurocêntrico, da Europa, da cultura helênica, né? Das ideias principalmente do último período da cultura grega, né? Então, eu começo aqui a fala trazendo essa essa riqueza que o nosso autor aqui nos propicia, né? Que é o Henrique do Céu, que nos traz uma outra maneira de ver, né? Esse regramento geopolítico, né? Nós estamos falando de um autor que nasceu em 1934, na Argentina. Ele é licenciado em filosofia também, com doutorado em filosofia agora por Madrid, né? Fez história também na Sorbonne, né? É licenciado em teologia também em Paris. Hoje é considerado doutor honoris causa pela Universidade de Freiburg e de San Andrés de la Paz, em Bolívia, né? Dá aula também em ética em Universidade Metropolitana no México, né? E né, renomadíssimo aí entre livros que vão sempre trazer essa ideia da filosofia da libertação, né? De uma ética libertária comunitária, dentro desse fenômeno que é justamente, não é, a ideia de um esquema pós-colonial no sentido crítico, daí a ideia de decolonialismo. Isso está no outro vídeo que a gente gravou aqui, né, e que acho que traz então para nós uma outra maneira de entender, e é um convite que eu estou fazendo, não é, para que a gente possa partir disso. Para finalizar o vídeo, né, uma das grandes ideias interessantes ao estudar esses sistemas interregionais que o do Céu nos propicia, não é? Quando ele vai falar do Egito africano, Bantu, né, e a própria história do Oriente Médio, ele diz, contra o costume não partiremos da Grécia, né, mas traremos algumas questões da África, Bantu, né, que hoje está ali mais ou menos ao sul do Saara, que seria considerado também uma das fontes da cultura egípcia, né? E que ali, por exemplo, uma das ideias mais interessantes que ele traz e que me chamou muita atenção é que são já culturas, né, ali nessa região do Egito, que falam muito de uma ideia, não é, que afirma a vida, né, e coloca um valor nessa vida terrestre, que é representado inclusive pela corporalidade, não é? Onde ele diz, por isso que o morto retoma, porque ele tem, não é, a carnalidade que possibilita a sua ressuscitação, né?
E aí ele diz, o princípio, então, esse princípio individual da pessoa, que é chamado K, né? Que em diferentes culturas assumem diferentes nomes, né? É esse K que sobrevive à morte, né? Portanto, são culturas, e olha que interessante, que valoriza a questão da materialidade da carne, né? Porque é ela que vai propiciar, perfumar, né? Ressuscitar o corpo para toda a eternidade, né? E essa é uma ideia muito progressista, se a gente pensar, não é? Porque quando a gente pega o próprio Nietzsche, por exemplo, que vai trazer a ideia trágica da afirmação da vida, nós já podemos fazer aí uma genealogia, não é, histórico-cultural, geopolítica, não é? Que essa experiência humana, concreta, individual, com nome próprio, vivida, né? Que tem uma responsabilidade historicamente lá para os egípcios, né? Historicamente, à luz do juízo de Osíris, né? Constitui uma materialidade da vida humana, né? Onde o sujeito humano ele teria referências éticas bastante delimitadas, como dar de comer, de beber, ser generoso, né? Hospedar, e isso voltado a uma ideia, não é? Do Mahat, que seria essa ordem da natureza e da sociedade, confirmando o ato da criação, né? Essa é uma das ideias, por exemplo, que atravessam e chegam até, inclusive, a cultura grega, né? O próprio Aristóteles vai dizer, assim como Platão na República, não é? Que nós só tivemos uma cultura grega porque, de alguma maneira, as comunidades de sábios egípcios puderam nos transmitir essa sabedoria, né? Que é a ideia de que o milagre grego não se dá simplesmente pelo próprio povo grego, mas por esse contato. E Aristóteles é um que vai, não é, trazer justamente, ressaltar esse contato com as aldeias egípcias. Então fica aqui o convite, esse é um primeiro vídeo do Morada retomando, não é, essa tradição de discutir também o processo decolonial, no momento, não é, em que Israel, a Palestina e o mundo árabe se torna novamente uma pauta midiática, então é importante porque isso também nos ajuda a compreender e desmistificar, não é? Essa visão maniqueísta que a mídia muitas vezes coloca entre, né, Israel como lado sagrado bom e os islâmicos, os muçulmanos, os árabes, os palestinos como, né, anjos e demônios, um pouco essa lógica empobrecida, dicotomizada, né? E passamos a entender a grandiosidade desse sistema do Oriente Médio. Então aqui é um primeiro momento de leitura, onde a gente começa com esse primeiro esquema do Henrique do Céu, que vai nos fazer aí bastante sentido, não é? Para discutirmos o Morada, portanto, essa obra, não é? Que vai falar dessas culturas, né, de maneira muito mais ampla. Então, mais para frente gravamos mais outros vídeos, outras reflexões, né, para a gente enriquecer, inclusive, a gênese da modernidade nesse mundo, com influências claramente muçulmanas, inclusive. Então, vamos abrir a nossa compreensão histórica, cultural, para poder, né, compreender melhor o que está acontecendo na geopolítica atual. Obrigado, nós agradecemos sempre, espero que vocês